Fabiano Cachito e esse é mais um vídeo da série Como Criar Valor no Varejo de Lubrificantes, desenvolvido pelo Sindlub para ajudar você que atua no varejo, na distribuição ou na indústria do mercado de lubrificantes a desenvolver cada vez mais a relação que a empresa tem com o seu consumidor final, trazendo cada vez mais valor para atingir seus objetivos. Em cada um dos vídeos da série, são 8 vídeos nessa série, você tem um tema sendo abordado em profundidade relacionado ao futuro do varejo, às relações do varejo e do papel do varejo no mercado de lubrificantes. Nós já discutimos aqui as questões como as mudanças pelas quais o varejo tem passado, mudanças comportamentais, demográficas da população brasileira, falamos também de canais, de omnichannel, falamos de big data, falamos do papel do varejo no mercado de lubrificantes e neste vídeo de hoje, que é o último vídeo dessa série, o vídeo final dessa série de como criar valor no varejo do mercado de lubrificantes, nós vamos falar sobre pessoas. Na verdade, nós deixamos esse tema para ser o último a ser abordado exatamente pela importância dele. Todos os temas são muito importantes, a gente tem que entender a mudança do consumidor, tem que entender a tecnologia, tem que entender o papel da cadeia de valores de cada um dos membros dessa cadeia de valor, mas sem pessoas atuando na nossa empresa, alinhadas com todos esses conceitos, nós não teremos uma satisfação do nosso cliente. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre como preparar a sua equipe para o futuro do mercado de lubrificantes, o perfil da equipe comercial e da equipe de atendimento para o novo consumidor, o desenvolvimento da liderança para equipes de alta performance e a construção de uma nova cultura de atendimento. Pensem, todas as pessoas que se relacionam com o consumidor final são importantes e fundamentais no negócio, em qualquer negócio, e no negócio de lubrificantes ainda mais. Não é só o vendedor. É o prestador de serviço que vai fazer a troca de óleo, é a pessoa do caixa que vai receber, é a pessoa do financeiro que vai cobrar, é a pessoa da logística que vai entregar o produto, é a pessoa do pós-venda que vai fazer o atendimento. Todas as pessoas que se relacionam com esse consumidor, que é cada vez mais, como nós vimos anteriormente, cada vez mais exigente, um consumidor que busca participar da relação de consumo, que reclama quando não está satisfeito, cada vez mais ele exige um atendimento melhor. Então, todas as pessoas que se relacionam com ele são fundamentais. Por isso que a empresa precisa construir a sua equipe desde o início. Entender claramente qual é o perfil profissional das pessoas que vão se relacionar com o consumidor final, né? Quais competências essas pessoas precisam ter? O que é competência? É a soma de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Qual a formação que cada uma dessas pessoas precisa ter, tanto a formação acadêmica como a formação de experiências que ele tem? Qual o perfil comportamental, né? Nós temos aí as hard skills, ou seja, os conhecimentos técnicos que a pessoa precisa ter para atuar nesse mercado. Ele precisa saber, por exemplo, diferenciar um óleo do outro, saber a indicação de cada óleo para cada veículo, mas ele também tem que ter um soft skill, um comportamento, ele tem que saber se relacionar com o consumidor, ele precisa saber entender as demandas do consumidor. Quais as competências de cada cargo? O que um vendedor, um atendente, um caixa, um trocador precisa saber? Qual a formação necessária para cada um dos cargos desta estrutura que vai atender o cliente? Qual o comportamento desejado em cada um dos cargos nessa relação com o cliente? E quando a gente pensa, né, nas equipes, é muito comum, eu atuo já como consultor no mercado de distribuição de lubrificantes há bastante tempo, há quase uma década já, e é muito comum que essas empresas sejam empresas já antigas, empresas familiares, em que as pessoas foram sendo contratadas muitas vezes porque são parentes, amigos, conhecidos, indicados, né? E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é muito legal ver, né, que as empresas foram construídas com essa visão familiar. Mas você tem que entender o engajamento dessas pessoas hoje com a empresa. Muitas vezes essas pessoas estão lá não engajadas com a empresa, querendo o melhor para a empresa, mas simplesmente acomodadas, porque sabem que não serão demitidas, porque são relacionadas com um gerente, um gestor, ou mesmo com o dono da empresa. Qual o valor do profissional hoje? Isso que você precisa entender. E
Se ele não está hoje explorando todo o seu potencial, como eu posso ajudá-lo? Não é demiti-lo também, é como eu posso ajudá-lo a se desenvolver, a se engajar, a voltar a buscar a evolução pessoal para que eu possa ter também a evolução da equipe. Por isso que é fundamental nesse momento o papel do líder, seja ele o dono da empresa, seja ele o gerente. O líder é aquele que vai entender cada uma das pessoas. Eu sempre digo que o líder não precisa ser amigo das pessoas, mas ele tem que conhecê-las, ele tem que entender essas pessoas. Em que momento da vida cada uma das pessoas está? Quais são as coisas que motivam aquela pessoa naquele momento? Uma pessoa que já está próxima da aposentadoria tem motivações diferentes de uma pessoa que está começando agora. Uma pessoa que acabou de se casar e vai ter um filho tem motivações diferentes de uma pessoa que já está com os filhos adultos. Uma pessoa que está buscando estudar para crescer profissionalmente se motiva por coisas diferentes de uma pessoa que está acomodada na sua vida pessoal. Então, eu preciso entender claramente cada uma das pessoas para entender como motivar essas pessoas, como fazer com que elas busquem o melhor. Para isso, eu preciso fazer um planejamento muito claro da minha equipe. Onde a empresa está hoje, onde ela pretende estar daqui a alguns anos. Quais são as pessoas que eu preciso ter para fazer com que a empresa chegue neste lugar no futuro. Porque muitas vezes as pessoas que eu tenho hoje não serão as pessoas preparadas para esse segundo momento, para o momento do futuro. Ou eu posso buscar pessoas de fora, mas eu também posso preparar essas pessoas que eu tenho aqui dentro. Eu posso investir nas pessoas que eu tenho dentro da minha empresa. Para isso eu preciso entender o planejamento da empresa, entender o planejamento da equipe e definir um perfil que eu preciso desenvolver em cada funcionário. Eu posso usar isso nas contratações que eu vou fazer, com as técnicas de recrutamento e seleção. Se eu tenho um perfil bem desenhado de cada um dos cargos, é mais fácil recrutar e selecionar, mas eu posso fazer isso também para desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas que já estão na empresa possam se desenvolver. Por isso, os processos de avaliação são fundamentais. Muitas vezes a gente não avalia os nossos funcionários, a gente pode estar muitas vezes insatisfeito como líder do desempenho daquele funcionário, mas nós não falamos para ele que estamos insatisfeitos e não falamos o porquê da nossa insatisfação. Processos de avaliação dizem claramente para o líder e para o subordinado qual o desempenho esperado, como aquela pessoa deve agir para atender às necessidades e atingir os objetivos daquele cargo específico. Entender qual o potencial de desenvolvimento que essa pessoa tem. Algumas pessoas têm um potencial enorme de desenvolvimento, mas ainda não se investiu nelas. Outras pessoas, às vezes, já exploraram grande parte do seu potencial de desenvolvimento e outras não querem se desenvolver. E não tem nada de errado nisso, basta que isso esteja claro para todos. A pessoa não está buscando se desenvolver. Mas a avaliação permite que eu estimule aquelas pessoas que querem se desenvolver, avalie, julgue as competências, a performance e o potencial de cada um. E aí eu vou traçar um plano de desenvolvimento para cada uma das pessoas deste canal, né, dessa empresa e dessa relação com o cliente. Agora, é muito importante a gente sempre analisar essa relação do mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, ou seja, nós estamos num momento em que tem um desemprego muito alto e nesse momento você tem muito profissional bom no mercado que está buscando se recolocar e não tem a chance de se recolocar. Muitas vezes eu olho para dentro da empresa e falo, eu não posso mandar aquela pessoa embora porque essa pessoa é primo do irmão, do tio, do parente, do outro. E é normal isso em empresas familiares, mas às vezes aquela pessoa está acomodada e não quer crescer e eu avalio aquela pessoa, ela não tem potencial e eu falo, mas eu não posso mandar essa pessoa embora. Mas do lado fora eu tenho uma pessoa com um potencial enorme, louca para trabalhar, louca para se dedicar, querendo se engajar e não tem essa chance. Por isso é fundamental analisar o tempo todo as pessoas que eu tenho na empresa, conversar com essas pessoas, deixar isso claro para elas, investir em treinamento das pessoas. Essa é uma questão que eu sempre falo com as empresas. Treinamento é despesa ou investimento? Se você enxerga treinamento como despesa, você está errado. Despesa é aquilo que eu não vejo um retorno. Treinamento, você vai ter um retorno na melhoria do atendimento do cliente, na melhoria dos resultados da empresa. Então, o treinamento é um investimento. Se você acha um investimento de treinar caro,
é porque você não sabe qual é o custo de ter profissionais mal treinados e que atendem mal ao cliente, porque perder um cliente é muito mais caro do que fazer um treinamento. Então, é fundamental que o líder entenda profundamente a sua equipe. O processo de gestão de pessoas é muito mais amplo do que isso. Quando nós analisamos o processo de gestão de pessoas, você tem a área de treinamento, de recrutamento e seleção, que vai trazer pessoas para dentro da empresa. Você tem a área de aplicação das pessoas, então desenho do cargos e salários, desenho da estrutura hierárquica da empresa, a descrição dos cargos. Depois você tem treinamento e desenvolvimento, remuneração e motivação. Você tem a área, né, de lidar com as questões legais, que é o DP, o Departamento de Pessoal, que lida com documentação, com as questões legais, as questões comportamentais. Então, quando você tem que tomar uma decisão mais pesada, dar, por exemplo, uma suspensão, todas essas áreas fazem parte da área de recursos humanos. Mas o que é fundamental para nós aqui entendermos? O varejo depende de gente boa, de gente dedicada, de gente treinada, de gente preparada. E o papel do líder numa empresa de varejo é entender a sua equipe e investir na sua equipe. E o SINDILUB está aqui para ajudar você que investe no varejo a desenvolver a sua equipe. O SINDILUB está oferecendo a partir de agora uma série de oportunidades que você pode usar para desenvolver a sua equipe. Esse curso aqui de como criar valor no mercado de lubrificantes é só um deles, mas nós teremos diversos outros conteúdos que vão ajudar você a desenvolver a sua equipe, desenvolver a sua empresa e criar cada vez mais valor para o seu cliente final e para a sua empresa. Então não deixe de acompanhar todos os projetos do SINDILUB, da Conexão Varejo e os conteúdos que nós vamos postar constantemente aqui. Não deixe também de acompanhar todos os vídeos dessa série, como criar valor no varejo de lubrificantes, e indicar esse curso para os seus funcionários, para a sua equipe, para os seus parceiros, pois o nosso objetivo aqui é ajudar você a crescer cada vez mais e desenvolver a sua equipe. Muito obrigado por ter assistido a todos os vídeos e eu espero você nos próximos cursos do SINDILUB.